Que a paz esteja convosco, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. E estamos aqui para mais uma reflexão. Hoje eu vou entrar num tema meio que polêmico, né? É um caminho que é muito perigoso, né? Eu tenho que tomar muito cuidado para que eu mesmo não venha trazer consequências piores para minha vida. Mas é um tema que eu acho que o Senhor deseja que eu fale, porque na verdade são coisas que estão acontecendo, né? Principalmente na questão ministerial, né? Muitos ministérios estão correndo risco por conta da má informação, né? Não vou nem dizer que é só pela maldade do homem, existe também muitos lugares que estão em risco por causa da maldade do homem. Mas existem muitos lugares que estão colocando a salvação em risco por conta da ignorância, do não saber, né? Não é ignorância de violência, de agressividade, mas a ignorância do não saber o que a Bíblia fala acerca de algumas coisas. E aí eu achei um texto para a gente começar aqui. É um texto pesado, né? Ezequiel capítulo 34, o verso 1 em diante diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e não vos vesti da lã? Degolais o cevado, mas não apacentais a ovelha? A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrantada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem a busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a ser de pasto de todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores, e derramarei as minhas ovelhas, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscareis, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel junto às correntes, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Amém? Vou parar aqui, e depois a gente continua aí ao longo do tempo. Bom, vamos lá. Falar de uma coisa muito perigosa, não é? Que é o erro do pastor que deixa de apacentar suas ovelhas, e é o que a Bíblia diz, né? É que apacentam a si mesmo.
Ah, mas Alexandre, você vai falar disso, isso foi Velho Testamento, isso já passou, isso não tem nada a ver com a gente hoje. Hoje a gente só curte Novo Testamento. Na verdade, isso daí é para os pastores e ovelhas mesmo. Ah, não sei, né? De repente você acredita nisso, e quem sou eu para querer te convencer de que você está errado? Mas vamos lá. O texto ele começa dizendo que Ezequiel, né, diz que veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura das vestes e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais a ovelha. Ou seja, ele gozava, né, de todo o fruto que a ovelha poderia dar, da lã, né, da gordura, mas não cuidava delas. Com, né, a acusação de Deus que eles estão cuidando de si mesmos. E é claro, eu vou andar no fio da navalha, né, porque eu não tenho aqui o desejo de denegrir a imagem de ninguém, não é para isso que eu faço as lives, e eu não tenho o desejo de incentivar rebelião contra ninguém, não é? Então, a série está começando agora, vai ser uma série de pregações falando sobre isso, sobre os pastores, as ovelhas, né? E o que Deus for falando através disso. Mas eu quero lembrar você, se você pegar só um pedaço do que eu vou dizer, se você pegar só uma parte da minha fala, você pode ficar confuso, né? E qualquer dúvida me procure para que eu tire, para que você não faça um pré-julgamento de mim, como eu não quero fazer de nenhum pastor, como eu não estou aqui para julgar a ninguém, estou aqui para lembrar algumas palavras que a Bíblia diz. Então, o que acontece? Nós sabemos que nem todo mundo que está em Israel é israelita, como a Bíblia ensina. Nós sabemos que nem todos aqueles que se dizem ser judeus o são. Ou podemos adaptar isso, né? Não é acrescentar a Bíblia, não é essa a intenção. Mas eu posso dizer que nem todo mundo que está na igreja é crente verdadeiro. Eu posso dizer que nem todo mundo que se auto-intitula pastor é um pastor verdadeiro. Eu posso dizer que hoje existe, dentro daquilo que é chamado de comunidade cristã, muitos que têm o título de pastor, mas que não são pastores segundo o coração de Deus, não é? E que não estão exercendo o pastorado de uma forma legítima, que não estão cumprindo o papel do pastor, que é o que nós vamos aprender aqui. Então ele diz que é um ai. Eu tenho muito medo desses ai, né, da Bíblia, porque ai é uma expressão de dor, né? Ai é uma expressão ruim, né? Quando acontece uma coisa muito que você diz ai, né? Já dá aquela sensação de dor. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmo. A Bíblia dá alguns exemplos de pastores, né? Por exemplo, o pastor do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, por amor ao seu nome. É claro que nós pegamos o exemplo maior de pastor aí, né? É covardia querer comparar o Senhor como pastor e o pastor da terra. Mas na verdade é o plano que Deus tem para cada pastor, que você possa conduzir o seu rebanho seguramente, possa dar a ele um bom alimento ou pasto verdejantes, e as águas que refrigeram, né, possam ser em águas tranquilas, porque água agitada espanta a ovelha. Então, a visão de um pastor, aos olhos de Deus, é um ser que vai proteger o seu rebanho, vai lutar por ele. Enquanto eu li aqui, eu lembrei de Davi, né? Como que Davi cumpriu o seu papel de pastor ainda na sua adolescência, na sua juventude? Simples. Veio um leão e ele salvou a ovelha da boca do leão. Veio um urso, ele enfrentou o urso, não é? Ou seja, hoje nós sabemos que muitos pastores, não é? Não estou generalizando, existem os bons pastores. Vamos já deixar claro isso, talvez eu repita isso várias vezes durante essa série.
só existe a cópia do que existe um original, né? Só existe a falsificação daquilo que é verdadeiro. Você não compra uma réplica de Rolex se não tiver um modelo original. Você não compra uma réplica de um iPhone se não houver um modelo original. Então, para a réplica existir, para a cópia existir, precisa haver o original. Então, se existem os maus pastores, é porque também existem os bons, e se Deus permitir, nós falaremos deles também. Mas, no princípio, vamos falar dos maus. Ou melhor, comparar os dois, não é? Então, Davi, para ser um bom pastor, ele teve que colocar a sua vida em risco, defender o rebanho com a sua vida, que é o que Jesus vai dizer. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu posso morrer, é um leão que vem vindo. Se eu enfrentar ele, eu posso morrer? Posso morrer. Mas é uma ovelha que está em perigo. Então eu vou enfrentar o leão, né? Porque eu sou pastor, e para ser um bom pastor, eu tenho que dar minha vida em favor da minha ovelha. Se é um leão ou se é um urso, eu vou enfrentar e vou tentar livrá-lo, né? Livrar a minha ovelha da boca deles. E Davi fez isso. Depois ele lembra isso para Saul, quando ele vai lá e Saul quer que ele desista de enfrentar o gigante, ele lembra isso. Hoje muitos pastores querem ser democrático, não é? Ser democrático e ser político, né? Politicamente correto. Então o que ele faz? Ele negocia, ele quer agradar todas as camadas, né? Nós estamos vendo aí na política nacional hoje que o alvo, um dos alvos que eles querem conquistar, porque nós crescemos muito, é o povo evangélico, não é? E aí a gente vê que eles estão tentando negociar conosco, mas é justo que eles negociem com outras religiões também, até porque eles são políticos, não é? Eles têm que agradar os evangélicos, que é um número grande no Brasil, os cristãos, né? Mesmo não os evangélicos, mas tem outras religiões e eles precisam do voto deles também. Então eles tentam agradar todos, não é? O pastor evangélico não tem a função de agradar a todos. O pastor evangélico, ele não foi chamado para agradar todo mundo. Ele não foi chamado para ser benquisto por todo mundo, não é? Se nós vamos olhar a exemplo de Cristo, que diz que basta ao discípulo ser como seu mestre, essa loucura, essa utopia de que eu sendo pastor, eu vou cair na graça de todo mundo, é realmente uma loucura. Não tem nenhum fundamento bíblico, histórico, não tem nenhuma razão de eu querer pensar assim, não é? Na verdade, um dos conselhos que eu acho bacana que pastor grave na sua mente é: encha-se de afronta. Porque para você pastorear uma igreja conforme a Bíblia manda, você vai ter muitas afrontas. Você vai ter afronta daqueles que não entendem o chamado pastoral, você vai ter afronta daqueles que querem te manipular, daqueles que querem te moldar, você vai ter afronta daqueles novos convertidos, né? Porque eles se convertem, mas não querem abandonar o mundo, não querem abandonar as antigas tradições. Eles querem adaptar isso, então você vai sofrer afronta para combater, que a igreja não é lugar de adaptar nada, né? Tanto é que quando você quer servir a Deus, o que você precisa fazer é morrer, né? Não é uma pregação de mude sua vida, é morra, é negue-se a si mesmo. Se esse evangelho que você ensina na sua igreja não tem isso, você está tentando adaptar, você já perdeu a visão de Deus, pastor. Me desculpa, né? Isso não existe. Então, hoje muitos pastores querem ser esse politicamente correto, que agrada a ala conservadora, que agrada a ala jovem, que negocia com a ala feminista, e que na verdade um pastor, ele não é que eu estou pedindo para você ser chato e inflexível, não é isso, né? Nós vamos, ao longo do tempo, nós vamos trazendo luz para essa questão, e a luz vai começar a nos fazer olhar para tudo de uma forma mais clara. Mas a princípio, o pastor tem como função ensinar a palavra de Deus e zelar para que a comunidade pratique, né? Existem vários conselhos que nós vamos procurar lembrar aqui, né? Que o pastor tem que ensinar essas ovelhas as escrituras sagradas. Infelizmente, muitos pastores hoje, né? Talvez por isso alguns ministérios já têm tomado mais o cuidado de que um pastor, antes de ser ordenado, ele tenha feito a teologia,
Por que algumas igrejas tomam essa iniciativa? Porque um pastor, ele tem que conhecer a lei do Senhor. Ele tem que conhecer a palavra de Deus para poder ensinar, né? Infelizmente, principalmente na camada chamada pentecostal, muitos pastores são ordenados sem conhecer a palavra de Deus, né? Muitos pastores são ungidos, consagrados como pastores, sem ter o conhecimento bíblico. E aí, pense no que pode acontecer, não é? Essa semana, não sei se ontem ou antes de ontem, eu estava assistindo um filme que fala sobre a guerra de Israel com os árabes, não é? E eu fiquei observando aquilo, mas de onde surge isso, né? Por que eles brigam até os dias de hoje? Onde começa a história? Essa história começa na casa de Abraão, né? Lá do pai da fé. O que acontece? Abraão tem uma esposa, né? E ele, claro, como todo marido, quer agradar sua esposa. E ele tem uma promessa de Deus: ó, você vai ser pai de muitas nações. Acontece que a lei da natureza quer provar para Abraão que Deus vai falhar, não é? Como Deus está acima de qualquer lei, ele respeita as leis, mas ele está além delas, né? Ele, na verdade, as criou, então ele tem esse poder de estar acima. Deus não observa só isso. Mas Sara observou: sou velha, meu costume, meu marido está perdendo o vigor. Então, para que isso aconteça, Deus deu uma palavra. Para que essa palavra se cumpra, eu vou dar um jeitinho. E o que tem de evangélico querendo dar jeitinho na palavra de Deus é brincadeira. Mas é outro tema. Perdoe-me. É outro tema e a gente fala disso depois. Mas a gente precisa entender que ela põe Agar, sua empregada, para dormir com Abraão. Ela engravida, tem o seu filho chamado Ismael. Ismael cresce, com 12 anos Isaac nasce. E aí Sara começa a ter ciúme de Ismael, diz: olha, não quero que o meu filho compartilhe a herança com o filho da escrava, manda ele embora. Abraão se perturba, vai orar. Deus fala: não, Abraão, fica em paz, eu vou fazer dele também uma grande nação. Só que a grande nação que vem de Ismael entra em conflito agora com Israel, né? E eles têm essas brigas eternas deles aí, mas por causa de que Sara quis ajudar Deus, não é? Às vezes a gente não percebe o que nós fazemos e geramos problemas. Por exemplo, eu sou pastor, não é? Sou pastor consagrado, né? Tenho meus pastores que me consagraram ainda estão vivos, graças a Deus. Se você quiser referência, procura eles que eles vão dizer se me ungiram ou não, né? Porque eu não ousaria dizer nada que o Senhor não fez e não me baseio no título. Eu respeito meu título pastoral e quero honrá-lo o máximo que eu puder, mas ele não é uma carta de abertura para mim. Eu não uso meu título de pastor para dar carteirada em lugar algum. Quem me conhece sabe disso, não é? Então, eu sou pastor, né? Sou ungido e procuro aprender da palavra de Deus porque eu quero ensinar, não é? E como eu quero ensinar, alguém me ensinou que quem quer levantar para ensinar tem que sentar para aprender, e é o que eu faço. Eu sento para aprender porque eu quero ser um dia um pastor que ensine as ovelhas o caminho que leva ao céu. Mas muitos pastores pentecostais foram consagrados sem ter esse conhecimento. Aí lembra que eu estava citando de Sara? O que isso tem a ver? É fácil. Ó, eu sou pastor, hoje eu unjo o Quincas d'Águas a pastor lá na igreja da Conchichina, que eu sou presidente. Eu vou ungir o Quincas d'Águas. O Quincas d'Águas tem conhecimento bíblico? Não. Ele é um bom cara, tem até um dízimo bacana, me ajuda em tudo que eu preciso, ele faz. Se eu precisar de pintar, ele compra tinta, ele paga o pintor. O Quincas d'Água é uma bênção, eu vou ungir, ele é pastor. Ele só não tem conhecimento bíblico. Tem qualificação bíblica para ser pastor? Não. Um dos requisitos para que seja pastor é que maneje bem a palavra, não é? Tem que saber manejar a palavra. Quincas não tem isso, eu vou ungir ele. Só que acontece que um dia Quincas resolve que Deus tem um chamado na vida dele, ele é pastor, ele quer abrir uma igreja. Olha só o que eu fiz, né? Eu criei o meu Frankenstein, é um monstro que eu criei. Por quê?
Porque um pastor não habilitado, ungido, consagrado por mim, ele tem uma credencial de pastor, e se a minha igreja tiver associada a uma convenção, ele tem a carteirinha da convenção, e ele então vai abrir uma igreja. Só que se ele já foi ungido errado, e a árvore dá o fruto conforme a sua espécie, ele que já é um ser fora da palavra de Deus, ele vai gerar vários outros. E ele vai ungir outras pessoas. E as igrejas vão começar a aparecer tudo sem qualificação bíblica. Ou seja, tudo fora da direção de Deus. Não é? Porque para ter a direção de Deus, tem que estar enquadrado na palavra do Senhor. Não é isso? Concorda comigo? Você que é cristão evangélico? Eu espero que sim, porque eu não estou falando heresia nenhuma. Tem que estar enquadrado dentro da palavra de Deus. Então você que é pastor, né, você que tem a responsabilidade, seja de um ministério, né, você que é pastor presidente de um ministério, ou você que é pastor dirigente de um trabalho, você tem que ter essa visão, que você vai fazer as coisas e isso vai ter um peso, só que você vai pagar. De repente eu ungi Quincas d'Água, e Quincas d'Água saiu da igreja lá da Conchichina e veio para o Brasil, abriu uma igreja lá no Nordeste brasileiro. Ele é muito carismático, ele ajuda as pessoas, tem dinheiro, compra lá algumas coisas, distribui cesta básica. A igreja dele é bonitona, tem data show, tem poltronas. É uma bênção ele, não é? Será uma bênção? Ou será uma pedra de tropeço? Porque se ele está fora da palavra de Deus, Deus vai honrar ele? Acho que não, não é? Por isso Deus nos ensina a andar pela palavra. Porque se Deus honra quem não pratica a palavra, quem faz as coisas contra a palavra, qual é então a finalidade de nós obedecermos? Nenhuma, não é? Então Deus, ele coloca isso como um ponto. Nós temos que andar pela palavra. Só que Quincas abriu a igreja dele, não é? E aí ele vai fazer um monte de atrocidade. E eu não vou acompanhar. Eu posso estar na minha igreja pregando à vontade, ensinando um monte de coisas. O meu ensinamento já é questionável agora, né? Mas eu posso continuar e nem nunca mais ouvir falar de Quincas d'Água. Mas tudo que Quincas fizer é sobre minha responsabilidade. Foi eu que habilitei a ele para isso. Foi eu que dei autoridade para ele. Isso vai ser cobrado de mim. Como vai ser cobrado de você, pastor, se você unge alguém que não tem qualificação? Se você coloca o óleo da unção sobre alguém, se você consagra alguém a obreiro, sem que tal pessoa tenha a qualificação para isso. E para isso tem textos no Novo Testamento, nós vamos ler depois Pedro, nós vamos ler depois Timóteo. Existem qualificações para que essas pessoas sejam separadas, né? Desde lá de Atos dos Apóstolos, quando vai se separar os diáconos, tem qualificações que precisam ter. Não é feito aleatoriamente. Eu, como pastor, não posso decidir quem vai ser obreiro ou não, né? Eu tenho que observar e ver se as pessoas têm essas características que vão me indicar que ele é ou não um obreiro. Então, é preciso que antes de ungir, que antes de colocar a consagração e separar para a obra, tenha essas qualificações. Então, muitos pastores, na politicagem, separam amigos, familiares. Filho de pastor não é pastor, neto de pastor não é pastor. A gente está vendo aí a confusão que está dando aí acerca do ministério, porque as tuas filhas estão lutando por aí. Eu oro a Deus que elas se encontrem em paz e se reconciliem, para que a obra de Deus não pereça. Sou um tanto quanto devedor a esta igreja, que foi uma motivação para que eu orasse, para que eu tivesse o desejo de orar além daquilo que era comum em alguns lugares, né? Não foi preço que paguei nada não, eu gosto de orar, eu tenho prazer em fazer isso, então, mas eu sou muito devedor a essa igreja. Eu espero que acabe tudo bem para eles lá, para que o nome de Jesus seja glorificado. Bom, então a gente precisa ter esses certos cuidados, a gente precisa ter esse certo temor de Deus, né, na hora de fazer essas coisas. E pastor tem que entender o seguinte: você tem que colocar a sua face e estar pronto a receber as palmadas dos mensageiros de Satanás, como era o espinho na carne de Paulo. Por que isso? Porque a politicagem pode ser muito boa, mas ela não traz salvação. Ela faz com que você perca a sua salvação. A quem muito dado, muito é requerido.
Então não adianta eu ter um título pastoral, eu ter um rebanho debaixo da minha autoridade, mas eu não cuidar deles, não é? Porque o título pastoral não é uma premiação de Deus. Eu lembro quando eu fui ser ungido no dia da unção, junto com o pastor José Carlos Júnior, eu não lembro sobre o sobrenome dele, eu sei que é José Carlos Júnior. E eu disse a ele, olha, nós não estamos sendo coroados por Deus. Deus não está nos dando uma medalha. Deus está nos dando responsabilidade, está confiando em nós responsabilidade. Essa é a visão de um pastor. Você não recebeu uma graduação, você não recebeu um diploma porque você estava fazendo a obra e recebeu a medalha pastoral, não é? Você recebeu responsabilidade. Então, é chamado para a guerra? Sim. É chamado para entregar a vida? É. E se você não estiver disposto a fazer isso, não permitam que as pessoas te separem para isso. Não permitam que as pessoas te dêem uma responsabilidade que você não está disposto a carregar. Você vai sofrer por isso e você vai pagar, né? Porque a partir do momento em que você aceitou isso na sua vida, você se torna responsável, então, pelas ovelhas do Senhor. O lobo vai vir? Tem muito lobo devorador aí querendo traçar as ovelhas do Senhor. Tem muito fraudulento andando por aí. Tem muitos apóstatas andando por aí. Tem muito, sei lá, qual é a qualificação bíblica, para não falar coisas que não são bíblicas aqui, e eu acabar pagando um preço maior, né? Porque como pastor eu tenho que ensinar você a ser prudente, também cauteloso, principalmente quando você vai falar das coisas que estão erradas aí, para você não cometer o erro de denigrir a ninguém, que não é a função do pastor denigrir. Eu estou aqui falando de coisas que estão acontecendo na igreja atual, não é? E se você não conhece isso, procure olhar à sua volta que você vai perceber. Não é uma coisa escondida, não é uma coisa que está mascarada, está sem vergonhamente pública para todo mundo ver. Então, você vai ter que defender a sua igreja. Você que vai ter que olhar para a sua igreja e detectar na igreja os rebeldes. Ah, mas o joio tem que crescer com o trigo. É, mas se você viu que o cara é rebelde, se você viu que essa pessoa ela está prejudicando você, você não toma uma atitude, aqui ó, ai, não é? Você é responsável. A Bíblia diz, quando Jesus fala sobre pastor, ele fala assim, o mercenário, ele vê o lobo, ele foge. Porque a ovelha não é dele, ele não tem cuidado, ele não tem zelo, ele não tem amor pastoral para dizer assim, não, é minha ovelha, eu vou defender. O cara veio com uma doutrina que você gospe pro alto, deixa o buspe cair na cara para ser ungido. Não, aqui não. Aqui essas coisas não praticam, essas coisas... qual é a base bíblica para isso? Onde Deus fez uma coisa dessa para que a gente possa aceitar isso como sendo uma coisa divina, como sendo uma coisa que provém de Deus? Não tem base bíblica. Isso é loucura do homem. Né? Imagina que eu vou começar a cuspir nas pessoas agora e dizer, mas Jesus cuspiu, fez o barro, e agora eu vou sair cuspindo nas pessoas e Deus vai usar as pessoas porque eu cuspi nela. Né? Coisa mais ridícula. Mas se aparecer alguém vai seguir. Sempre tem alguém que segue. Né? Haja vista as coisas mais horrendas que eu já ouvi dos obreiros aí que se dizem obreiros de Deus e fazem essas coisas acontecer. Então, pastor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com todo respeito, eu não estou te julgando. Eu não sei quantos pastores vão assistir essa live. Eu tenho muitos pastores amigos. Eu tenho muitos pastores que têm minha página, né, que acessam minha página. Eu não sou amigo deles. Alguns eu nem conheço pessoalmente. A gente mal trocou um oi lá quando aceitamos a solicitação de amizade. Já mandei solicitação para alguns pastores. Alguns pastores já mandaram solicitação para mim. Eu aceitei. Nunca conversei com eles, né? Então eu não sei quantos pastores vão ouvir essa live. Mas você que é pastor, cuidado. Cuide do rebanho do Senhor. Em nome de Jesus, não é? Apacente as ovelhas do Senhor. Eu não vou estender muito, porque eu também não tenho pressa de acabar o estudo, como vocês sabem. Não é? E já é 10h30. Eu sei que alguns irmãos vão descansar agora. Então, em nome de Jesus, você, pastor, tem esse cargo, tem a responsabilidade, apacente o rebanho do Senhor. Apacente com amor. A gente vai ler isso amanhã, algumas referências que a Bíblia dá sobre esse tema. Mas cuidado com o seu ministério. Não permita perder a sua salvação
pela desobediência de outros. Não permita perder a sua salvação por medo de enfrentar os problemas que a igreja tem, não é? Se vier o leão, tire a ovelha da boca do leão. Se vier o urso, enfrente o urso. Não é? Não tenha medo. Não tenha medo de estabelecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que algumas pessoas devem ser separadas e ensinadas com carinho, mas elas devem ser separadas. Não dá para continuar junto. Você tem que separar, tem que tirar. Não pode cantar no grupo, não pode fazer parte do corpo de obreiro. Você tem que separar e ensinar. E se não quiser aprender, a culpa não é sua. A sua responsabilidade é estabelecer a palavra. A responsabilidade de pastor é ensinar a palavra e estabelecer as doutrinas bíblicas na igreja. Pastor não tem responsabilidade de segurar a ovelha. Pastor não tem responsabilidade se a ovelha se desviar porque pregou a verdade. Se fazer besteira, aí é outra coisa. Mas por quê? Não quer aceitar a verdade? Não quer aceitar a verdade? O inferno está de porta aberta. Vá lá, ué. Aqui é para ensinar a verdade. Se você quer contender, contenda em outro lugar. A igreja de Cristo não tem tal costume. Está lá em Coríntios. Não é? Nós não temos tal costume de contender. Contender não pertence a Deus. Crente contender é do inferno, servo do diabo. Não existe, na verdade, um crente contender. Existe um servo do diabo enviado para gerar contenda na igreja. Não é? Ah, pastor, está tocando em ninguém. Estou ensinando o que a Bíblia fala. E se eu estiver errado, pegue a Bíblia e me mostre. Não é? Me chame para conversar, exponha o que eu fiz de errado. A gente mostra na Bíblia que eu tenho a humildade de chegar aqui, se for bíblico, e dizer perdoe-me. Não é? Mas que a verdade é essa. Se eu estiver enganado, me ensine. Agora tome cuidado. Mas nós vamos continuar falando um pouco sobre o perigo de um pastor corre em não apacentar a ovelha, em não se dedicar em cumprir o ministério que Deus colocou sobre os seus ombros. Amém? É com muito respeito que eu estou falando sobre isso, com muito temor, né? Porque eu não quero aqui atacar a ninguém pessoalmente. Eu não estou fazendo a live direcionada a ninguém, né? Como eu disse, eu tenho muitos pastores amigos, eu também sou pastor, né? Tudo que for dito aqui acerca do ministério pastoral afeta a minha vida, porque eu também tenho esse ministério sobre o meu ombro, mas a gente tem que tomar cuidado, não é? Moisés perdeu o direito de herdar lá porque se envolveu demais com os problemas, né, e acabou não fazendo algo que agradasse a Deus. Então, temos que tomar cuidado, porque depois de toda a luta, já pensou não entrar no céu, porque deixamos de apacentar a ovelha, porque permitimos os lobos, porque permitimos os leões, porque permitimos os ursos, os devoradores de ovelha estar no meio? Não compensa, né? O Senhor nos tirou de um lamaçal, né? Eu gosto desses que falam um charco horrendo de lodo, porque o Senhor me achou num charco horrendo de lodo. Acha que eu vou colocar minha salvação em risco porque alguém não quer obedecer a palavra, porque alguém acha que a palavra não deve ter o devido respeito? Não, eu vou ensinar a verdade até eu morrer, não é? Ou eu espero isso, pode ser que amanhã eu me corrompa. Hoje não, hoje eu estou em pé, falando da verdade de Deus, falando que se quiser é assim, bíblico, se não quiser, eu não posso fazer nada. Eu não negocio a palavra de Deus, não é? O que a Bíblia diz é pecado, é pecado. O que a Bíblia diz é permitido, é permitido. Isso acabou, não é? Eu não posso adaptar, eu não posso criar nova versão da Bíblia. Não, eu tenho as Escrituras e elas são a minha base. E o que é pecado, é pecado. Ai dos pastores, ai dos pastores. Não vou passar melzinho, né? Não vou fazer pudim para ninguém ficar sentando. Não, irmão, a verdade é essa. Ai dos pastores, não apacenta, não está disposto a entrar em guerra, não está disposto a ordenar os passos da sua comunidade. Ai de você. Desculpa se você se sente ofendido com as minhas palavras. Não é minha intenção. Minha intenção é despertar aos muitos que dormem e que vão perder a salvação se não mudarem. Até amanhã, se Deus quiser. Eu agradeço a participação de todos. E se você gosta disso, se você conhece algum pastor que você acha que precisa me ensinar alguma coisa, chama ele. Vamos lá participar da live em nome de Jesus.